Olá pessoal, boa noite. Passando aqui para deixar um pouco da partilha do estudo que a gente fez aqui sobre o trabalho do autoconhecimento. Pelo horário, talvez algumas pessoas vão ver um pouco depois, mas já chegou alguém aí. Olá, Érica, Nina, Nana, bem-vindos. Vivian, a gente está aqui em um horário diferente hoje, mas quem disse que tem que ser tudo igual, né? Às vezes eu não partilho que eu vou fazer a palestra porque isso vira uma pressão para mim. Então não sabia se ia dar tempo e como não deu para fazer na hora que geralmente a gente faz. Mas eu segui estudando, fiz uma narração e queria compartilhar com vocês alguns recortes do estudo de hoje. A gente está estudando uma palestra do Petork, que é a palestra número 20. Desculpa, a palestra número 21. É uma palestra que fala sobre o autoconhecimento, depois de falar um tempo sobre um processo espiritual da vida, sobre o processo espiritual desse planeta, de mexer numa questão tão inquietante para nós, que é sobre a existência do mal nesse mundo. Então ele sai dizendo como que, olha, isso é uma construção que passa pelo direito da gente exercer a nossa liberdade. E que a liberdade, inclusive, temos a liberdade de estar desenvolvendo habilidades, de desenvolvendo intelecto, força, desenvolvendo tudo que nós temos, talentos das mais variadas ordens, mas nem sempre nós temos a sabedoria para lidar com isso que é desenvolvido. Então, muitas pessoas têm muito dinheiro, mas fazem um mau uso desse dinheiro. Muitas pessoas têm muita inteligência, mas fazem um péssimo uso dessa inteligência. Tem gente que tem um dom de oratória e vai para a política e chega lá e se lambuza com um monte de possibilidades, cheia de corrupção. Então, nós temos esse desenvolvimento e nem sempre nós temos a direção correta para dar para aquilo que é desenvolvido. Então faz parte da liberdade em ser humano, a gente também tem a liberdade de abusar do nosso poder. Temos. A questão é que isso vai ter consequência. Sejam consequências legais, que a justiça humana for capaz de estar atendendo e dando uma resposta, ou para muitas delas que a justiça humana não vai alcançar. Mas não é por isso que não existe uma outra justiça que vai, aos poucos, num processo muito mais lento do que a gente gostaria, trazendo consequências. Essas almas, a gente vai ficando seco, né? Porque nada do que a gente fizer que tiver distorcido, ou seja, que não for bom para a comunidade, que for de proveito próprio, que estiver prejudicando os outros, que estiver alimentando apenas esses aspectos inferiores da nossa alma, nada que a gente fizer nesse sentido, claro que isso vai ter um prazer imediato, mas nada disso vai perdurar, nada disso vai durar na nossa alma, vai ter uma hora que vai ficar, a solidão vai bater, que vai ter uma hora que a depressão vai chegar, que vai ter uma hora aqui que nós vamos entrar numa crise. E são essas as crises que começam assim, princípios muito tímidos de uma mudança. Isso às vezes, né, pode demorar uma vida, pode demorar várias vidas. Né? Nós temos um conceito de vida muito restrito. Para a mudança que a gente espera nesse planeta, é impossível que a gente assista isso, né, nas próximas gerações. Então é devagar, né? Devagarinho estão chegando novos seres, cabeça mais aberta, a esperança, né, fica sempre assim nas crianças, nas próximas gerações, de um processo que vai acontecendo. A questão é que existe essa liberdade e está cada vez mais acessível para nós a possibilidade de um crescimento para quem realmente decide por esse caminho. Nunca a gente teve tanta informação, nunca a gente teve tanta possibilidade
tanto recurso, tantos tipos de trabalho diferentes para poder dar passos de liberdade em relação à nossa alma, em relação àquilo que nesse momento pode estar sendo um entrave para a nossa vida, não é? Então, o guia do Petor, que ele vem anunciar esse caminho de liberdade para nós. A psicologia tem uma contribuição, as várias formas de terapia, e todas elas, se a gente for resumir, o melhor que todas podem nos oferecer, a gente trabalha aqui com a focalização, se a gente pegar, né, a essência de todas elas, elas vão nos dizer no melhor delas a mesma coisa. Volte-se para si e se perceba. Comece a se perceber, comece a ter um cuidado maior em se observar. E às vezes isso para nós é tão difícil que nós precisamos então de encontros, de grupos, de terapias, para fazer na nossa vida, gente, um ritual de autoencontro, né? Porque nós não temos a disciplina necessária para esse trabalho e nem temos condição de alcançar tudo aquilo que precisa de ser visto na nossa intimidade para poder ir corrigindo a nossa rota. E aquilo que a gente não vê e começa a ir levando a gente para caminhos, né, tortos e tortuosos, vai necessariamente gerar sofrimento. A gente costuma atacar muito mais as dimensões externas, como se o problema tivesse no relacionamento ou outro, ou numa situação externa, esquecendo que quem molda toda essa realidade que a gente vive é a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir, né? Se a gente pudesse lidar de outra forma, as situações poderiam ser a mesma, mas se a minha mente tivesse aberta, outras possibilidades poderiam ser vistas e a forma de encarar isso seria outra, completamente diferente. Mas dentro das nossas limitações, são elas que vão gerar nessas situações sofrimento, impotência, né, e situações que vão levar a gente a questionar. Primeiro a gente vai questionar fora, primeiro a gente vai culpar alguém que está fora, vai estar culpando a vida, vai estar culpando o outro, mas depois, quando isso começa então a se repetir, nós vamos chegar e desenvolvendo esse olhar para nós. Olha, sou eu, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo que pode ser revisto? E às vezes a gente consegue muita coisa sozinho. Outras vezes, sozinho vai ser difícil, né? Tem lugares que ir sozinho, gente, é muito pesado. Assim, a resistência é tão grande que a gente tem quase que involuntariamente um ato de sair, né? E aí, como que a gente sai? Ora dá sono, ora da preguiça, ora a gente pode ficar irritado de se aproximar de determinadas questões, ora a gente pode iniciar, tá aproximando e começa uma racionalização, né? Coisa que quando a gente está recebendo ajuda de alguém que está focado nesse caminho da autodescoberta, porque tem muito tipo de ajuda que não ajuda, né? Assim como tem muito médico, que não é porque é médico que ele tem uma direção para a inteligência dele, ele está dando às vezes uma direção torta. Quantos casos a gente viu aí, dentro da religião, mesma coisa, né? Hoje eu vi aqui se aquele antigo Papa, se ele sabia ou não, falaram que sabia de abusos que estavam acontecendo sexuais dentro da igreja. Puxa, com todo aquele esclarecimento, assim, a gente não imagina quanto que estuda um padre, um bispo, um cardeal. Eles estudam muito, é muito estudo intelectual para poder estar ali, né, criando ali, mais uma vez, recriando dor e sofrimento, ao mesmo tempo que tem almas completamente devotadas em ajudar. Então, nós vamos ter de tudo, em todos os campos, em todas as áreas, medicina, psicologia, política. Não é porque fala que ajuda, nós vamos ter que sentir e tateando cada passo, né? E aí nós vamos ver que nesse trabalho da psicologia,
né? Nós também precisamos desenvolver esse preparo como terapeuta, falando agora para os terapeutas. Nós não vamos conseguir ser efetivo em ajudar uma pessoa a fazer contato com uma experiência dela em conflito, se eu também, como terapeuta, sigo a evitar essas partes em conflito em mim. Simplesmente a gente vai passar batido, a gente não vai conseguir dar o suporte necessário, é inviável, a gente não consegue, né, ser efetivo. Então esse é um caminho, o caminho de terapeuta, ele exige para que a gente seja, esse é o chamado, existem muitas formas de lidar com essa tarefa, mas a forma que eu entendo é que a verdadeira psicoterapia, o verdadeiro trabalho de um terapeuta, ele precisa ser um compromisso com ele mesmo. É um trabalho que precisa ser, de fato, vivido por ele. Caso contrário, é claro que nós não damos conta de tudo porque somos terapeutas, não é isso. Mas é dar conta de manter vivo o compromisso em se cuidar. Mais do que outras pessoas, nós temos essa obrigação, muito mais, né? O compromisso em se cuidar. Assim como um religioso, um sacerdote, para ele poder guiar, ele tem um compromisso maior de estar buscando essa conexão espiritual com ele, mais do que as pessoas de uma forma geral, já que essa responsabilidade está na mão dele, né? Então, quanto maior a responsabilidade que a gente aceita, maior é o nosso compromisso. Então, aceitamos essa responsabilidade, ele tem um compromisso, não precisa de aceitar, né? Tem muitos outros caminhos, mas se aceitou, esse é o compromisso do terapeuta, que a gente olhe para nós e comprometa com esse olhar. De forma que isso possa ser cada vez mais um exercício, assim como a musculação é um exercício que vai preparando o nosso corpo e que nos primeiros momentos desses exercícios, né? Minha filha está fazendo aula de circo, ficou um tempo parada, está voltando agora, ela volta da aula de circo moída. Fala, não papai, estou doendo, estou toda doendo, porque para segurar naquele lençol, naquele lenço e fica ali, é um esforço e vai mexendo com toda a musculatura que não estava preparada, então dói. E isso, se não tiver ali um gosto, né, para estar, a pessoa não volta. Né? E qual é o gosto que a gente tem para voltar a esse exercício de se conhecer? Aqui também dói, sabe? O principal caminho, aliás, a única coisa que vai nos ajudar a nos mantermos num caminho comprometido de libertação, de trabalho interior, sabe o que vai ser? A humildade. Não se entra nesse caminho de verdade as pessoas muito orgulhosas, né? Ou quando a gente está num momento de muito orgulho, nós vamos resistir, nós vamos justificar, nós vamos inventar um motivo para desistir porque o orgulho é que não deixa. Porque esse caminho exige que a gente se exponha, o caminho verdadeiro, porque existem tantos caminhos que eles são formas de estar alimentando, justificando, passando a mão na cabeça das nossas dificuldades. Mas o verdadeiro caminho, ele é um autoconfronto. Ele é uma decisão da gente ver e ficar de frente para aquilo que é desagradável. E para isso eu preciso de humildade. Desagradável é tudo aquilo que eu ainda sinto, faço e ajo sem perceber que isso está prejudicando a mim e está prejudicando pessoas que eu convivo. Nós todos, em alguma medida, temos atitudes, posturas, reações que trazem prejuízo para nós e para pessoas que às vezes são pessoas que a gente ama.
estamos machucando. Enquanto a gente não se conhece, nós estamos necessariamente provocando algum tipo de dano. Só que quem é que quer saber disso? Quem é que quer ficar de frente para isso? A gente quer e precisamos também de valorizar o que a gente tem de bom e valorizar as nossas virtudes, aquilo que a gente é capaz de conquistar, né? Mas, igual hoje, por exemplo, eu comentei lá no Stories, né? Isso mesmo, a humildade de se fazer vulnerável, né? Comentei lá no Stories hoje uma pessoa que ela estava comemorando na rede social dela, que ela fez 30 mil seguidores. E aí ela começa a comemoração dela assim, pode parecer pouco, mas 30 mil seguidores e tal, e começa a falar do 30 mil seguidores. Aí eu perguntei para ela assim, pode parecer pouco para quem? Aí ela respondeu, para os grandes players com mais de 100 mil seguidores. Aí eu falei, gente, enquanto você estiver se comparando com quem tem mais, a gente vai estar sempre movido por um senso de insuficiência. Ou seja, uma sensação de que é pouco. Porque eu estou sempre querendo, e vai ter sempre alguém que tem mais habilidade, que tem mais beleza, que tem mais dinheiro, que tem mais seguidores, que tem mais sensibilidade, que tem mais espiritualidade. Vai ter sempre alguém que tem mais. Uma coisa é olhar com admiração, outra coisa é olhar e dizer a cada olhar, parece pouco o que eu tenho, né? Então isso é um risco que a gente corta vendo aqui uns coraçãozinhos chegar, é porque há identificações, né? A gente vive caindo nessa armadilha de achar que o que a gente faz é pouco, de achar que os nossos passos são insuficientes. A gente está sempre caindo nessas armadilhas da autodepreciação, né? Que dentro da focalização, de vez em quando a gente faz alguns cursos para falar dessa dinâmica de um eu crítico que aparece e nos joga na lata de lixo. Eu acho que toda partilha que eu fizer, eu preciso falar um pouquinho desse eu crítico, porque de tudo aquilo que eu escuto no meu consultório há 20 anos, não tem nada tão destrutivo quanto esse eu crítico que nos joga para baixo o tempo todo, alimentando essa sensação de insuficiência. E toda vez que a gente estiver sentindo insuficiência, né, em vez da gente ir questionando essas sensações, qual que é o movimento mais rápido que a gente faz? É buscar um desejo. O mestre Nisargadatta, ele fala assim, olha, todo desejo, esse desejo compulsivo, esse desejo de urgência, esse desejo do ego, ele surge de um sentimento de insuficiência, né? E essa insuficiência, ela vai nos levar a um desejo que diz, você precisa de mais, você precisa de uma casa, você precisa de um microfone novo, eu já devo ter uns 5 microfones, né, que eu vou comprando. Você precisa de quê? Que você vê que esse desejo aparece dizendo, nessa casa dessa mulher, ela precisava de mais seguidores, porque só 30 mil estava parecendo pouco, estava insuficiente. Ela estava querendo se convencer que não era tão pouco assim, mas era o que ela estava sentindo, né? Ela estava sendo traída ali pelas palavras, foi dar o azar de pegar um psicólogo ali de seguidor chato. Mas depois ela me agradeceu, que eu falei assim, olha, o que você conquistou não parece pouco, você já é um sucesso. Aí ela me agradeceu, mas ela não estava se vendo assim, né? E até porque era muito rápido, pelo que ela falou, ela fez 10, 20 mil seguidores em 2 meses, 3 meses. Muito rápido, vocês têm noção? Imagina esses Big Brother, gente, a cabeça desse povo, como é que fica. O nego entra ali, sei lá, com
uns 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, e sai com 5 milhões de seguidores, e aí tudo que ele faz tem pedrada, e tem aplauso, e tem patrocínio, e tem... É uma loucura, né? E de repente os milhões passam a parecer pouco, né? A gente perde a noção de número, do que é 30 mil, do que é 100 mil, do que é 1 milhão. Vai perdendo a noção, porque esse senso de insuficiência cega a gente, né? E vamos começar a achar que a cura disso é conquistas exteriores. Sabe uma outra coisa que me pegava muito um tempo atrás, assim, de que a insuficiência de que eu sempre achava que eu sabia pouco, que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que ler mais, que eu tinha que fazer mais curso, e nunca era suficiente, e nunca vai ser, se a gente não puder aceitar, né, essa limitação do ser sem nos depreciarmos por isso. É verdade, eu não sei muito, é verdade, eu tenho muito mais a aprender, mas é verdade que com o que eu sei eu já posso ajudar muitas pessoas, né? E a gente pode fazer a nossa parte. Então, esse é o problema, é encarar os limites sem nos depreciarmos. Então, no primeiro momento, assim como eu estava falando do exemplo da atividade física, encarar os limites do corpo vai deixar dolorido. Nos primeiros momentos, encarar os limites do ego também vai gerar uma dor, a dor da frustração, a dor da impotência, a dor, sabe de quê? De uma vaidade ferida. Né? Conversando com uma pessoa um tempo atrás numa sessão de terapia, e aí quando a gente chegou num ponto, ela falou assim, eu não acredito que a gente está voltando nesse assunto. Eu disse a ela, parece que você está decepcionada consigo mesma. Ela disse, tô. Por quê? Parece que você tinha uma expectativa, uma imagem a respeito de si mesma, né? Que isso não era mais um problema, que isso já estava resolvido, né? É verdade. Eu achei que isso não era mais um problema. Então, quando eu vejo que isso ainda é um problema, vem esse senso de decepção. Quem é que está sendo rasgado nessa hora? O nosso orgulho, a nossa imagem de ser mais ou de querer ser mais do que a gente realmente é. E esse é o trabalho mais espiritual que a gente pode fazer na nossa vida, é viver e aceitar o que a gente é a cada momento. E aí o guia diz assim, olha, aceitar o que você é não significa que você deva continuar assim. Nós temos o objetivo de modificar essas tendências, mas, como a psicologia também mostra, elas não vão ser modificadas se antes elas não puderem ser aceitas. E eu gosto sempre de fazer esse paralelo de comparação, que reconhecer não é aceitar. Às vezes a gente reconhece e nesse reconhecimento já começa uma revolta por isso estar ali. Então eu reconheço, mas eu ainda não aceito. E sem aceitação nós não vamos ter um movimento de mudança, né? Então nós vamos perceber aonde nós estamos a partir do momento que a gente percebe a chave que o guia nos dá, as nossas reações. Sim, Pedro, nós temos opção de escolhas de rumo, sempre nós temos essa opção, né? Mas nós não usamos muito bem essa possibilidade de escolhas de rumos, né? E porque às vezes a gente prefere ficar com uma escolha que continua alimentando uma imagem a nosso respeito que é mais conveniente e não a que realmente está sendo vivida.
Então, quando a gente fala a nossa mente, ela cria muitas ilusões a nosso respeito. Muitas ilusões a nosso respeito. Então, aonde que a gente vai se apegar de uma forma mais confiável para poder, de fato, olhar, conhecer a nossa realidade? Vão ser as nossas reações e as nossas relações, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, os nossos filhos, nossos pais, com quem a gente convive, eles são os maiores instrumentos para que a gente perceba o que a gente precisa perceber. Não existe a gente estar bem se os nossos relacionamentos não estão bons. Se os nossos relacionamentos estão cheios de impaciência, de irritabilidade, de maltrato, de descuido, né? Nós não vamos conseguir sustentar, né, essa mentira de que está tudo bem por muito tempo. Os nossos relacionamentos, eles vão revelar isso. Então, muitas pessoas às vezes se mantêm até afastadas justamente porque essa proximidade é muito ameaçadora. Porque se relacionar é estar vulnerável, é estar exposto, é onde as máscaras caem, né? É onde minha esposa vai me ver perder a paciência várias vezes. É onde eu sou capaz de ser muito amoroso com as minhas filhas e também sou capaz, às vezes, de ser muito desatento, insensível, às vezes nervoso. Isso tudo vai aparecer ali, né? O que é comum em todas as relações. Mas o que não é comum, o que não deve ser estimulado, é a nossa capacidade de ficar justificando e alimentando esses equívocos com posturas de ilusão, de passar a mão na cabeça da gente, em vez de reunir a força necessária para uma mudança. E aí cada um vai encontrar o seu caminho, cada um vai encontrar a sua forma. Assim como, por exemplo, fazer uma atividade física, cada um tem um tempo para reunir a sua vontade nessa direção. E muitas vezes pode começar daí, esse espaço que você reserva na sua vida para poder movimentar seu corpo. Para algumas pessoas isso já virou uma rotina. E melhor, chega uma hora que a gente fica viciado nisso e já não quer mais parar, porque o corpo ele vai respondendo, né, com substâncias e hormônios de felicidade, ele vai dizendo para nós de uma forma muito real, muito consistente, você está vivo, né? Uma força de vida começa a pulsar no corpo quando ele se movimenta. E assim o contrário, quanto mais parado a gente fica, quanto mais, né, mais nós vamos sentir incômodo, né? Nós não fomos feitos para ficar parado, é igual uma água parada, né? Nós somos movimento, nossa vida é movimento. E aqui emocionalmente a mesma coisa. As nossas dificuldades emocionais que a gente não quer ver, elas vão ficando como água parada, né? Porque nós ainda não decidimos, assim como algumas pessoas não decidiram movimentar o corpo, né? Não decidimos movimentar essas emoções, esses aspectos de água parada emocional. Algumas pessoas até já fizeram isso com o corpo, mas emocionalmente isso é uma decisão. E não é uma decisão que se toma uma vez. É uma decisão que precisa ser renovada diariamente, semanalmente. E é por isso que existem esses trabalhos, que existe a necessidade da gente ouvir essas palestras, né, que talvez vocês estejam aqui, que a necessidade de ouvir palestras em outros locais e cultos e terapias, porque nós precisamos de constância, nós precisamos de consistência. Eu vejo que às vezes eu monto grupos de estudo, eu crio compromissos para mim,
Não, Mateus é tão bom, tão generoso. Não é não, gente. É porque eu preciso disso, porque essa é a minha forma de criar hábitos consistentes que vão me manter em conexão com aquilo que me alimenta, com aquilo que mantém em movimento as águas aqui paradas, que se elas não forem estimuladas, a tendência que a gente tem é de evitar tudo que é desconfortável. Ah, Matheus, mas você está falando que é desconfortável, então qual é o estímulo para a gente poder se dedicar a esse movimento emocional, né? A ponto de pagar e pedir ajuda? O primeiro estímulo que nos move, né, a maioria de nós, é a dor, né? A gente espera ser movido por ela. Quando o casamento começa a ruir, quando a saúde começa a ruir, quando o emocional está um caco, quando as relações começam a deteriorar, é o momento que eu falo, eu acho que agora eu tenho que fazer alguma coisa. A gente espera ser empurrado pela vida, e esse empurrão são as leis amorosas da vida, não é? Nossa, acredita que isso aconteceu comigo? Graças a Deus que esse terror está acontecendo, porque ele é o movimento para te tirar desse lugar que você entrou, que eu entrei e que nos arruína, sem que a gente perceba como que eu fui criando esse castelo de terror na minha vida, com cada postura desatenta, com cada postura de preguiça, de má vontade, com cada decisão de não querer encarar a nossa verdade. Essa é a maior decisão que a gente possa ter como compromisso espiritual na nossa vida. E que aí eu vejo a psicologia e a espiritualidade dando as mãos. É a decisão de encarar a nossa verdade, de querer enxergar o que eu estou criando, o que está sendo a causa dessas dificuldades que eu possa estar vivendo. Quando eu tomo essa decisão, essa revelação ela se faz mais rápido, e a tendência é que com essa compreensão a gente dissolva muito mais rapidamente as dificuldades que a gente esteja vivendo, porque todas as dificuldades elas têm um propósito de estar criando movimento, né? Só isso. Dentro da focalização, alguns terapeutas já estão aí preparando para chegar para a nova turma. Algumas pessoas também nesses cursos que a gente faz. Dentro da focalização, Eugene Gendlin é um pesquisador, um filósofo, um terapeuta maravilhoso. E ele criou um conceito de cura psicológica que, para mim, preencheu a minha alma e que está de acordo com o que o guia fala dentro do Petork. Mas Gendlin diz assim, cura psicológica é pôr em movimento o que estava parado. E pôr isso em movimento, a gente é saúde, né? Tem coisas que elas já fluem para nós. E essas coisas vão muito bem, obrigado. Como é que tá? Vai muito bem, obrigado. Nesse aspecto tá legal. Tem algumas pessoas que elas não têm nenhum problema em relação ao trabalho. Nenhum. Profissional não há o que preocupar. Mas quando vai para a relação com a mãe, com o pai, ou quando vai para a relação com o marido, com o filho, com a esposa, aí é que aperta. Outras pessoas têm uma relação boa ali, mas não conseguem desenvolver profissionalmente. Cada um sabe onde que a corda aperta, onde que é o caminho. Nesses aspectos, nós não estamos ali com águas em movimentos, né? Nesses aspectos tem algo bloqueado. Esse é o conceito psicológico de adoecimento emocional para o Gendlin,
né? E para o guia também com outras palavras. E como é que nós vamos colocar isso em movimento? Primeiro nós precisamos querer enxergar, querer cuidar disso, abrir espaço na nossa vida para isso, da mesma forma que a gente pode ter aberto para cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, das atividades físicas. Se a gente então começa a abrir esse espaço, nós estamos nos abrindo para a vida. Em vez de esperar que a vida nos rasgue, porque ela vai nos rasgar por amor, porque ela vai dizer, não dá mais, não dá para ficar mais aí, né? Porque ficar mais aí vai só piorar. Então, uma pessoa saudável é aquela que tem uma resposta corporal muito rápido, sinalizando para ela quando é que ela está desviando daquilo que é a verdade essencial dela. Se a gente não tem essa resposta, se a gente não está, aí é que entra a focalização. O que é a focalização? É uma atenção interior a essa voz que surge através das sensações corporais, nos indicando cada passo. Se a gente estiver atento a esses sussurros que surgem do corpo, nós vamos estar sendo guiados, e toda vez que a gente estiver nos afastando muito da nossa verdade essencial, o corpo vai gritar. E se a gente puder escutar, a gente volta. Mas quando a gente vive num estado de alienação, num estado de dispersão, no estado de anestesia, no estado de congelamento, né? O nosso olhar está muito voltado para o externo, como eu disse no começo, assim, com o objetivo de alcançar coisas externas para compensar esses sensos de insuficiência na nossa vida. Então, quando a gente está muito voltado para fora, nós não vamos escutar esses sinais que o nosso corpo nos mostra o tempo todo. O tempo todo ele mostra, né? Hoje eu tomei a decisão, falei, não, eu vou lá gravar essa palestra. E quando eu tomei a decisão de vir aqui, isso toma um tempo, então eu gravei aqui, aí vai, ajeita o microfone, aí um adaptador sumiu, né? Eu estou aqui na salinha aqui da oficina, aí tem aqui o microfone, aí o adaptador sumiu, procurando, aí qual palestra, isso tudo toma um tempo, 1 hora para começar, mas na hora que eu decidi e fui vindo para cá, eu fui percebendo o meu corpo todo relaxando, sabe? Uma abertura foi acontecendo, uma coisa tão simples como narrar mais uma palestra. Esse é meu compromisso que eu fiz. Eu narro essas palestras sobre o autoconhecimento dentro do Petra 1 vez por semana, eu tento manter essa rotina. Então, só de eu decidir vir, isso já trouxe uma paz e uma alegria, né? Algo dentro de mim agradeceu por essa decisão. Só eu sei disso, né? Ah, Matheus, quanto você ganha para isso? Não, não é questão de ganhar. Não tem dinheiro que pague, não recebo, mas não, nem se eu recebesse. Não é disso. É o que move as nossas escolhas. Vai ser sempre uma vantagem imediata? Então nós estamos aprendendo a reconhecer outro tipo de vantagem, que às vezes ela não é tão aparente, ela é mais sutil. Mas decidir vir fazer essa narração foi uma vantagem para mim. Qual a vantagem? Algo aqui dentro se abriu e derramou um perfume de paz e de relaxamento. Então eu pergunto a vocês, qual é o compromisso que vocês têm na sua vida que traz essa sensação para vocês? Ou que poderia trazer essa sensação de poder encontrar uma abertura pacífica, saborosa
e relaxada no seu coração, no seu corpo. Né? Talvez alguns de vocês já tenham isso. E talvez outros não tenham, mas podem encontrar, se quiser, né? O que eu preciso, o que a minha alma pede. Né? E às vezes podem ser coisas simples. Para mim foi a narração dessas palestras, porque fazer isso, além de eu estar colaborando com quem escuta, essas palestras elas vão para um canal que alguns já conhecem, chama Patchwork MG, lá no YouTube. Né? Mas além de eu estar colaborando com outras pessoas, né, teve uma amiga minha que falou: Matheus, eu escuto pelo menos por dia 2 ou 3 palestras, porque eu trabalho andando de carro e eu moro num lugar onde as distâncias são longas. Então, em vez de eu ficar ali escutando alguma coisa, eu escuto um pouco de música, mas eu sempre escuto todo dia uma palestra. Isso a Ananda está falando, alinhamento. É disso que eu estou falando. É ter alinhamento, posturas que vão estar criando sintonia com a verdadeira necessidade da nossa alma. Né? E às vezes eu entendo isso, mas dar continuidade, criar constância para isso é outra coisa. Não adianta ter sido ótimo fazer isso ao longo dos últimos 5 anos. Se eu não continuo, né, isso vai se perder. Né? E a chance da gente se dispersar e passar a dar atenção para outras coisas que não nos representam é enorme. Então a gente precisa estar sempre tendo um espaço de se questionar para ver se o caminho que eu estou escolhendo realmente está me trazendo o que eu preciso. Está me trazendo essa abertura interior. Né? Então o compromisso em se ver, o ganho maior dele é justamente essa capacidade da gente fazer escolhas mais acertadas que vão trazer um efeito onde o nosso corpo agradece. Agradece. E aí o corpo é o parâmetro nesse caminho, da gente perceber com mais honestidade para onde que a gente está indo. Né? Porque quando a gente está muito desligado, a gente só vê, não sei se vocês já viajaram, uma vez eu viajei, eu conversando muito com um amigo meu, tem muitos anos, né? Eu não era nem casado, muitos anos, e eu conversando com um amigo meu no carro, e a gente viajava, né? Um grande amigo, de repente, nós passamos, mas foi muito, gente, nossa senhora, foi muitos quilômetros do lugar que tinha que entrar, nem percebemos, porque muito distraído, né? Não, cara, nós passamos, não, acho que a gente já passou, vamos parar aqui, vamos ver. Na época era mapa, não tinha o Google Maps para dizer vire à esquerda daqui a 300 metros. É um luxo quando eu vi isso aparecer, Google Maps, Spotify. Eu era assinante, gente, de um negócio que comprava uma assinatura para ganhar um CD toda semana. Acabou, todos os CDs que você quiser, tá a um clique do seu dedo, pagando uma mensalidade pequenuta. Olha, acabou o CD. Pro desespero dos músicos, vão ter que se inventar outras formas de ser valorizados pela arte deles. Mas para nós, consumidores, gente, olha quanta facilidade, né? Então ali perdemos a virada e passamos muito da hora. Qual o problema? Nós vamos ter que voltar. Então, nós desatentos perdemos a direção. Nós desatentos perdemos a nossa direção interna. E se não tem um corpo sadio para nos sinalizar com o desconforto, a gente vai, 10 quilômetros, 20, 30, 50 quilômetros desviado. Por quê? Não tinha um sinalizador.
para dizer: para que você está fazendo merda. Para, não é isso. Não é isso que você precisa. Não é para isso que você veio. Não é esse o lugar que a sua alma vai sorrir. Você vai ter outros ganhos. Todo caminho tem ganho. Mas quais ganhos compensam? Né? Então a Ana Silvia está dizendo discernir qual é o foco e o que é o desvio. Né? Isso não é fácil. Também não é difícil. É possível, mas isso não está acessível facilmente, como hoje está acessível facilmente um CD no Spotify ou uma trajetória do mapa no Google Waze. O nosso Google Waze, ele nem sempre está tão acessível e tão claro assim. Ele, às vezes, precisa de um empenho, de um compromisso. Né? Nós estamos vivendo uma era onde está tudo muito, muito rápido e fácil. E a gente está ficando muito mal acostumado. Começa a demorar um pouquinho, a mensagem começa a ser um pouco mais longa, eu não vou ler não. Né? Então nós estamos ficando assim mal acostumado com muitas facilidades. Esse caminho interior não mudou em relação a um processo. Eu gosto muito de uma frase do Bert Hellinger que diz assim: a alma tem seus próprios critérios. Né? Então não adianta a gente querer impor para esse senso interno as nossas ânsias, né? As nossas verdades, os nossos desejos, as nossas expectativas. Né? Aqui nós precisamos aprender a escutar. E essa escuta, ela tem um preço que não é fácil. Por quê? Por que é tão difícil a gente ter esse trabalho, né? de conhecer, de se voltar para nós? Porque ela vai exigir de nós o preço da renúncia da nossa vaidade. Enquanto a gente ainda estiver muito empenhado em querer ser o melhor, em querer estar sempre certo, em querer estar passando uma imagem de ser alguém melhor do que eu sou, vai ter tensão. E a porta não vai abrir. Porque se ela abrir, nós vamos falar: isso não. Né? Isso não. Nós não vamos ter abertura para escutar o que é a verdade. Nós vamos escutar o que eu quero que seja. É muito sutil. Muito sutil. Então nós vamos aos poucos, né, deixando essa capa de orgulho e caindo e soltando, e daí nascendo uma abertura verdadeira, genuína, natural de ser a gente mesmo. Era essa a partilha de hoje, e eu vou encerrar ela com uma frase do guia que diz assim: se uma pessoa tiver vontade e colocar essa vontade em prática, as limitações vão recuar. Todos recebem exatamente aquilo que precisam. Vocês podem estar certos disso. Ninguém está recebendo mais ou menos do que precisa. Mesmo que aparentemente a gente possa julgar de fora: nossa, fulano tá tão difícil. Ou, nossa, fulano tem tanto, né? Mesmo que a gente julgue de fora assim, cada um recebe o que a gente precisa. E ele continua: nunca houve o problema de alguém estar pronto para entrar nesse caminho de transformação sem ter a oportunidade de segui-lo. Ou seja, toda vez que a gente estiver pronto para realmente se abrir para uma transformação na nossa vida, vai aparecer uma oportunidade,
vai aparecer um livro, uma palestra, um grupo, uma indicação, vai aparecer, vão abrir portas, mas essas portas não vão se abrir se não começar por nós. Se aqui dentro não houver a vontade sincera de pôr o pé nesse caminho, né? Ele fala, isso não existe, meus amigos. No mundo espiritual não existe essa injustiça, não existe esse, né, essa desigualdade, não existe isso que a gente vê aqui, né? Não, lá é tudo muito perfeito. Ele fala assim, as leis do mundo divino funcionam com muita precisão e respeito. A Viva está falando igual essa live a essa hora, né? Eu tive muita dúvida se eu fazia, mas eu coloquei aqui o impulso, né? Então, tudo funciona com muita precisão. Tudo que a gente está vivendo é precisamente o que a gente precisa, o que a gente mais necessita para crescer. Que bom que fez sentido aí para vocês, né? E no momento em que a gente coloca a nossa vontade em movimento, né, nós precisamos de duas coisas, vontade e direção. Qual é a direção que está sendo compartilhada aqui com vocês? A direção é: tenha foco interno, tenha curiosidade, tenha direção de saber, querer saber o que eu estou fazendo, de querer conhecer minhas reais motivações e os caminhos necessários. Essa é a direção para dentro. Mas de que adianta ter isso sem vontade, né? Então tem gente que tem uma vontade muito forte, mas não tem essa direção. Aí a pessoa constrói um império de material. Mas, gente, você vai conversar e vai ver a intimidade por trás daquele brilho aparente. Você vai olhar ali, nossa Senhora, que terror, né? Então a vontade e a coragem, elas são muito juntas. E elas vêm, ora, vindo uma vontade movida pela dor que diz: eu não aguento mais, eu preciso de fazer uma atividade física, eu preciso de cuidar da minha alma, eu não aguento mais viver essa relação tão miserável, essa forma de vida tão sem gosto, né? Não aguento mais. Então, seja pelo sofrimento, ou seja por quem já compreendeu, olha, eu não preciso mais sofrer tanto, porque o GPS aqui um pouquinho só eu quero e volto a querer, e reafirmo o meu querer, e reafirmo, assim como eu reafirmo a minha necessidade de tomar banho todo dia, a minha necessidade de alimentar, meu corpo pede, eu começo a escutar o que pede a minha alma, e ela pede, não é de vez em quando, não, gente. O guia fala nessa palestra, essa é a coisa mais importante que vocês precisam entender nessa vida, o compromisso com o autoconhecimento. Isso é mais importante do que qualquer curso, de qualquer finança, do que qualquer outra coisa que você ache que seja importante. Nada se compara. Nada se compara a essa importância. A gente acaba colocando, não, se sobrar um tempinho eu olho, eu vou ver, se sobrar um tempinho eu faço a terapia, se sobrar um tempinho, não sobra, né? Isso precisa ser prioridade, né? E a certeza de que eu estou no caminho certo foi o que eu disse há um pouco tempo atrás. O seu coração vai se abrir e vai soltar o perfume da paz. O seu corpo vai te agradecer em forma de relaxamento, né? Ele é honesto e ele pode ser um caminho confiável. E aí escutar o corpo é um trabalho que a focalização vai nos ensinar. Essa autoobservação, cada vez mais. Também não adianta, eu fiz o curso lá, 2 aulas, mas e agora? Parei. Eu fiz um mês de musculação, parei. Eu estava fazendo meditação, fiz 2 semanas, parei.
Nada que você pare e vai. Né? Nós precisamos de constância. Constância. Que a gente então coloque vontade para ter constância naquilo que a direção da sabedoria já é capaz de indicar para cada um que eu preciso. Né? Preciso de me ver. Preciso mais de mim. Ó, valeu. Madrugada fora. Uma live diferente. Até a próxima.